E começamos a olhar exatamente para este exercício, ou esses exercícios militares que foram realizados, algo que a Venezuela classifica como provocações e acusa também aqui a Guiana de estar a agir de maneira irresponsável, mas são, portanto, exercícios que podem ter aqui duas visões em função daquilo que é também esta diferença que vai aqui surgindo à volta dos dois países. Nós ontem já estivemos aqui a falar em parte sobre estas divisões à volta da anexação, mas esses exercícios são, portanto, na sequência deste problema que nós temos aqui já vindo a falar também. Efetivamente, Torvaldo. Aliás, dissemos também que se a Venezuela encontrasse uma brecha nas relações internacionais, iria intervir militarmente para ocupar e anexar Essequibo à Venezuela. Mas já se sabia que os Estados Unidos iriam reagir a qualquer movimentação da Venezuela com vista a ocupar Essequibo, numa área política, geopolítica ou da geografia política em que os Estados Unidos são como que o Estado gendarme, não é? Estamos lembrados da chamada doutrina Monroe, que estabeleceu já na primeira metade do século XIX a América Latina como uma espécie de zona de influência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, naquela região, também efetuou, ao longo de décadas, intervenções militares, até levando à queda de vários governos militares, né, e não militares na América Latina. E também há uma tensa relação entre a Venezuela e os Estados Unidos que já dura há décadas, mesmo até durante a época do governo do presidente Hugo Chávez. E nessa altura do presidente Maduro também as tensões continuaram, sendo respeitados a indicação de Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. Tensão que nos últimos tempos tem vindo a ser reduzida em função de um acordo recente relacionado entre Estados Unidos e Venezuela, com vista a permitir que a Venezuela permita a participação de candidatos da oposição às eleições em troca da retirada de algumas sanções petrolíferas. Ora, o quadro que existe é este, que vê que os Estados Unidos vão intervir, continuarão a intervir para garantir uma espécie de estabilidade política na América Latina. Só que no contexto atual e da contraposição que existe também entre os Estados Unidos e a Rússia e também com o Irã, não é? Porque entre a Venezuela, com o Irã e a Rússia há relações muito fortes. Este exercício militar aéreo de reconhecimento, diga-se, dos Estados Unidos naquela região pode também precipitar a suscitação da parte da Venezuela de intervenção do género à Rússia ou mesmo até ao Irã. Sabemos que ontem o presidente iraniano esteve em visita a Moscovo e as visitas de chefes de Estado também coincidem com a conjuntura internacional, muitas vezes também abordam em antecipação os eventos que acontecem em dadas regiões onde têm os seus aliados mais próximos. Ou seja, o governo de Guiana terá pedido aos Estados Unidos de fazer esse exercício militar, eventualmente no âmbito da operação militar que existe entre os dois Estados, mas também nada impede que a Venezuela faça o mesmo em relação à Rússia ou até ao Irã. A ver, vamos se isto poderá acontecer, mas já quando começa a haver participações militares dos Estados Unidos numa disputa territorial, é porque tudo poderá acontecer. Até em relação aos Estados Unidos, o risco que eles querem evitar é que haja uma nova Ucrânia naquela região. Ucrânia, como sabe, também havia já indicações que a Rússia iria intervir e a Rússia de facto interveio, embora ali por razões diferentes, mas se a Venezuela ainda não disse de forma perentória que iria intervir militarmente, tendo em conta este quadro complexo, mas se os Estados Unidos não se acautelarem e a Venezuela intervir, poderá haver uma nova Ucrânia naquela região. Neste caso,
com os Estados Unidos e a Rússia, eventualmente, estarem em dois campos opostos. Isto é, os Estados Unidos ao lado da Guiana e a Rússia ao lado da Venezuela. Mas pode ser só uma intervenção de dissuasão da parte dos Estados Unidos em relação à Venezuela para desencorajá-la a uma tentativa de anexação militar da região de Guiana. Mas também o Brasil já terá enviado militares para reforçar a fronteira comum que tem com Guiana e com a Venezuela, ou seja, o clima é de cautela, não é? Convocando, no caso, os Estados para tentarem dirimir essa divergência que existe entre os dois. A luta entre a Venezuela e a Guiana à volta de Essequibo, mas pouco se falou sobre os possíveis contornos ou, digamos, influências que este mesmo encontro, esta análise poderá ter sobre esta situação. O que é que já se sabe até aqui? Bem, sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas, sobretudo no que toca ao contexto atual, há quase que impasse, não é? Não consegue aprovar resoluções. Eventualmente não aprovar uma resolução no género. Eventualmente poderá ter que a Assembleia Geral volte a tomar esse assunto para eventualmente aprovar uma resolução onde poderá convocar as partes a acionarem a divergência de forma pacífica. E também, mesmo se imaginemos que o Conselho de Segurança tenha aprovado uma resolução ou tenha decidido numa certa direção, não creio que teria autorizado os Estados Unidos a fazerem o posto de reconhecimento militar naquela região, porque eventualmente teria tido o veto da parte da Rússia e eventualmente também da parte da própria China. Ou seja, o Conselho de Segurança, sim, tem a importância que tem, mas no contexto atual, tido de revolução do sistema internacional, tem um papel bastante diminuto, levando a que os Estados ajam de forma unilateral e fora das recomendações do Conselho de Segurança em matérias que têm a ver com a paz e segurança internacionais. Ou seja, essa matéria está mais nas mãos dos Estados, o Estado que tiver mais meios toma a decisão que toma, depois já age de consequência, e não há uma decisão, digamos assim, unânime, muitas vezes, de todos os 5, mais de 10 não permanentes, em relação a questões que têm a ver com a paz e segurança internacional. Certo. O interesse americano, como vários analistas estão aqui a levantar, poderá estar intensamente por detrás destes cenários também? Bem, os interesses americanos podem estar ligados a vários fatores. Pode ser por razões energéticas, porque essa descoberta do petróleo em Essequibo foi feita por uma empresa estadunidense, ou pode ser simplesmente por uma razão de estabilidade político-militar na região da América Latina, no hemisfério americano, de domínio geopolítico dos Estados Unidos há mais de um século, ou pode ser simplesmente uma missão de desencorajamento, de dissuasão política, militar, a uma eventual incursão militar da Venezuela em Essequibo. Pode ser também uma tentativa de mostrar que não há solução militar deste conflito, porque os Estados Unidos estão presentes e, em função da potência militar que têm, qualquer intervenção militar da Venezuela poderia envolver a participação dos Estados Unidos ao lado da Guiana. Pode representar muitas das nuances, não há um só interesse a determinar uma intervenção militar dos Estados Unidos em caso do gênero, há vários deles, muitas vezes até agindo de forma regional, mas mandando mensagem de forma global aos eventuais inimigos dos Estados Unidos ou de interesses dos Estados Unidos naquela região. Enfim, há um conjunto desses interesses, mas é sempre bom também olhar para o contexto internacional, o que é que esse contexto revela, e o que revela nesta altura é que a Venezuela não está isolada, não está sozinha, tem países amigos com os quais tem boas relações econômicas e militares. Viu-se recentemente
quando o Juan Guaidó tinha sido autoproclamado como presidente legítimo da Venezuela com apoio dos países ocidentais, que permitiram ao presidente venezuelano a manter-se no poder, não é? E nesses casos, esses países também não deixariam a Venezuela com as mãos e mãos, né? Poderiam intervir ao lado dela de uma forma ou de outra, ou enviando militares, ou enviando equipamentos militares, ou enviando dinheiros, enfim. No contexto atual, se houver uma intervenção militar da Venezuela e os Estados Unidos interviessem ao lado da Guiana, a Venezuela não estaria sozinha. Poderia também levar a uma regionalização do conflito, ou até mesmo uma internacionalização deste conflito militar entre a Venezuela e a Guiana, com a participação dos Estados mais potentes do sistema internacional. E os Estados Unidos, enfim, mesmo se foram os primeiros a intervir ali, seguramente estarão conscientes disso, de que devem ter uma intervenção comedida, calibrada, para desencorajar a emergência, a participação, o retorno, se pode dizer, de potências rivais no seu hemisfério, como já acontecera na década de 60 com a dos mísseis de Cuba.